Vocês estão bem aí? Tá friozinho hoje, né? Deu trabalho para levantar da cama? João 4. Abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 4 até o versículo 26. João, capítulo 4, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como pode o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora, ou com quem vive agora, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos por um minuto, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, por teu amor e por tua misericórdia.
Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque mesmo nessa manhã fria, nós estamos aqui para te adorar, te louvar, ofertar ao Senhor e ouvir a tua palavra. A minha oração aqui é a mesma de sempre, Pai, que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja simplesmente um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Amém. Se você puder, deixa a tua Bíblia aberta aí, ou o teu aplicativo aberto nesse texto. Gente, tem uma ideia sobre esse texto que às vezes causa uma confusão no nosso meio, assim. Eu já falei algumas vezes, mas sempre vale a pena repetir, que em determinado momento, depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. Eu falo isso sempre. Reino do norte e reino do... No reino do norte ficava a capital, que era Samaria. No reino do sul ficava a capital, que era Jerusalém. Por isso que eu sempre falo. No reino do norte era o reino mais pobre. Samaria ficava lá. E quem vivia em Samaria era nada mais, nada menos do que os samaritanos. E vocês, quem sempre está com a gente na escola Inspire, sabe qual que é a rixa dos judeus e samaritanos. Eu não vou falar isso aqui para vocês agora, até para não perder muito tempo. Mas eles não se davam muito bem. Isso se dá há muitos anos e eles não tinham uma boa relação. Jesus, ele queria sair da Judeia e ir para a Galileia. O caminho mais curto de sair da Judeia e ir para a Galileia era passando por Samaria. O caminho mais rápido de sair da Judeia e ir para a Galileia era passando pelo meio de um território que para eles era um território inimigo. Então Jesus, ele escolhe passar por ali de maneira proposital, um local que muita gente evitava. Sabe aquela rua que quando você está voltando a pé do trabalho, você evita de passar? Aquele lugar ali, Jesus escolheu entrar lá. Sabendo que ele corria o risco de ser atacado por algum samaritano, sabendo que ele corria o risco de ser apedrejado por alguém, mas ele resolve passar por lá. Nesse momento aqui, Jesus, ele no meio do dia, sol a pino, ele se senta do lado de um poço, pede os seus discípulos para irem buscar comida na cidade mais próxima. E ele fica, gente, sozinho no poço. Eu quero que vocês compreendam que aqui é um local perigoso para um judeu. Não para Jesus, para um judeu. Ele fica sozinho ali, em plena luz do dia. E no momento de sol mais alto, ou seja, meio-dia, uma mulher vem tirar água do poço. Acho que já falei isso aqui para vocês algumas vezes. As mulheres, elas iam buscar água somente na primeira hora da manhã, que era o sol mais fraquinho. Então, irmã Maria, para uma mulher se prestar a fazer um trabalho tão pesado,
meio-dia, no sol mais forte, é porque aquela mulher, ou ela não tinha uma boa relação com ninguém, ou ela não queria ser vista por ninguém. Então uma mulher se aproxima de Jesus, ou se aproxima do poço, para buscar água, meio-dia. Jesus está sentado no poço, judeu não se bate com o samaritano, automaticamente um diálogo com aquela mulher seria a coisa mais absurda do mundo. Primeiro, porque um homem conversar com uma mulher de igual para igual, naquele momento já era estranho. O homem nos tempos bíblicos, já falei isso para vocês, não é machismo nenhum, nem da Bíblia, tampouco meu. O homem nos tempos bíblicos era considerado superior às mulheres. Então, para ele conversar com uma mulher de igual para igual, não era possível. Então, para Jesus ter um diálogo com essa mulher, ou simplesmente iniciar um diálogo com essa mulher, já era algo absurdo, porque se alguém visse, já era passível de acusação. Talvez por isso ele manda os seus discípulos irem na frente. E é na beira desse poço que acontece um dos diálogos que eu particularmente mais gosto na Bíblia. Eu gosto porque há um crescimento ou na forma como aquela mulher entende Jesus. Há um processo evolutivo na forma como ela enxerga Jesus. Eu quero separar isso aqui para você. Primeiro, ela viu Jesus como um simples judeu. Versículo 9 diz assim, ó: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Aquela mulher ainda estava ligada às tradições patriarcais, às tradições sociais, ou até mesmo os preconceitos sociais que havia em sua época. E ela achava que Jesus também estava se importando com o fato dela ser mulher e samaritana. Então o fato de Jesus pedir água para ela soou como uma ordem, dizendo assim: ei, mulher, me dê água. Mas como pode você, sendo judeu, falar comigo? O primeiro entendimento, o primeiro nível de entendimento que aquela mulher teve era que Jesus era um simples homem judeu. Mas a conversa desenrola um pouco mais, e no versículo 19 ela diz assim: Senhor, veja o que é profeta. Percebo que de repente talvez o Senhor não seja só um homem. Talvez o Senhor seja... Entende que até a maneira de tratar, como pode você, sendo judeu? Mas no 19 ela diz assim: Senhor, veja que você é profeta. Talvez você seja maior do que esses judeus que eu conheço por aí. Talvez você seja diferente do que esses outros. O fato de Jesus, pastorzão, ter revelado parte da vida daquela mulher, fez ela perceber que Jesus não era qualquer um. O fato de Jesus ter percebido ou ter revelado que ela tinha 5 maridos, que ela teve 5 maridos e que agora o que ela tem não é marido dela, fez ela entender e de que talvez Jesus não era só um homem qualquer. E aqui abre um parênteses até para limpar a honra dessa mulher, porque eu já ouvi gente falar que a mulher samaritana era uma prostituta. A gente não acha isso em lugar nenhum da Bíblia. A gente acha dizendo que ela teve 5 maridos e que agora ela mora com um que não é marido dela. O fato dela morar com alguém e não ser casada não a torna prostituta. Vocês concordam comigo, sim ou não? Vocês conhecem alguém que só mora junto e não se casou ainda ou não usa uma aliança? Conhece? São prostitutas? Não. Entendem o que eu digo? O fato
fato do patriarcado machista ser tão absurdo nesse momento faz com que o divórcio seja algo muito comum. O divórcio era uma prática muito comum. Casei, a mulher não sabe cozinhar, manda embora. Casei, minha esposa não quer passar minhas roupas. Fala, Jesus, com ela. Ela não quer passar minhas roupas, eu mando embora. Por quê? Porque o homem é superior. Então, o que pode ter acontecido com essa mulher é que ela foi repudiada 5 vezes. E que de repente agora ela mora com alguém que nem queria até ir. Mas por conta de ser uma mulher sozinha, se submete. Eu quero que vocês entendam o cenário que essa mulher tem, para vocês entenderem o terceiro ponto. É uma mulher que foi abandonada por 5 homens diferentes. E agora mora com alguém que talvez até perdeu as esperanças de se casar e se submeteu a alguém que nem queria, mas teve que se submeter porque não poderia ficar sozinha. Essa é a mulher que está no poço conversando com Jesus. Essa é a mulher que meio-dia vai no poço para não ter contato com mais ninguém, ou porque talvez ninguém quer ter contato com ela. E aí a gente chega no terceiro e último processo evolutivo dessa mulher, no entendimento sobre Jesus, e no versículo 25 ela diz assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí logo em seguida, gente, pela primeira vez na Bíblia, Jesus se declara com todas as letras, dizendo assim: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus, ele escolhe se revelar pela primeira vez. Para dar mais peso a essa revelação, lembram de quando Maria pede Jesus para fazer um milagre em Caná da Galileia, no casamento? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus para Maria? Ainda não chegou a minha hora. Para a mãe dele, Valdir, ele falou assim: mulher, não está na hora. Para a mãe dele, ele falou assim: vou fazer, mas vou fazer escondido. Não fala para ninguém. Mas agora ele está frente a frente com a mulher que foi repudiada 5 vezes por 5 homens diferentes, que não tem contato com ninguém socialmente na sua cidade, que busca água no sol a pino para não ter convívio social, que é alvo de preconceito na sua cidade. E ele está de frente dessa mulher e ele está dizendo assim: mulher, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Para os outros eu não falei nada ainda, mas para você, eu sou o Messias. Esse Messias que você está esperando chegou, está aqui. Esse Messias que você está ansiando para que te mostre aonde você precisa adorar, chegou. É depois que eu comecei a entender um pouquinho melhor essa conversa com Jesus, comecei a me perguntar como que eu vejo Jesus em alguns momentos. Qual que é a minha ótica em relação a Cristo? E aí eu estendo essa pergunta para vocês: como que você tem visto Jesus? Quando você se encontra com Ele,
você enxerga Jesus? Porque, gente, se a gente tem entendido Jesus como apenas um homem, apenas um profeta, apenas um senhor, apenas um judeu, a gente tem entendido Jesus errado. A minha ideia aqui nessa manhã é inspirar você a ver Jesus como de fato Ele é, porque às vezes a gente não tem essa visão dele. Às vezes a gente está tão atarefado no nosso dia a dia, às vezes a gente está tão acostumado com a rotina da igreja, de vir para a igreja às quartas e domingos, de tocar na igreja, de pregar na igreja. Às vezes a gente está tão atarefado com essas coisas, que a gente começa a ver Jesus de maneira muito normal. E Jesus, se tem uma coisa que Ele não é normal. Eu quero inspirar vocês essa manhã a não enxergar Jesus como um simples homem que talvez a gente enxergue na correria do dia a dia. Não enxergar Jesus como apenas um profeta, porque ele usou alguém para revelar alguma coisa para nós, mas que a gente comece a enxergar Jesus como o Deus que Ele é, como o Criador de todas as coisas que Ele é. Enxergar Jesus como João diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se faria. Ele é Deus que criou todas as coisas, e é assim que a gente tem que enxergá-lo. Aquela mulher vivia basicamente o que a gente de repente vive hoje. A gente olha para o nosso cenário e, gente, eu até parei de assistir jornal, não dá mais nem vontade de assistir o Datena, de assistir. O que a gente vê quando a gente liga na Band e coloca no Datena, ou coloca no Bate, ou coloca em qualquer outro jornal? A gente só vê tragédia, a gente só vê desgraça, a gente só vê desemprego aumentando, a inflação aumentando, homicídio aumentando, assalto aumentando. É tudo isso que a gente vê. E a gente olha para o cenário e de repente, através desse cenário que a gente vive, a gente tudo que vê nos leva a enxergar Jesus de uma forma como Ele não é. Talvez a gente vê as empresas sendo fechadas e pense o que vai ser da gente no futuro. Talvez a gente vê a inflação aumentando e pense o que vai ser da minha empresa. Talvez a gente vê as pessoas lutando diariamente sobre política, sobre esquerda, sobre direita, sobre isso, sobre aquilo. Mas deixa eu te dar um conselho bíblico para esses dias. Não olhe para o cenário que você está vendo aí fora. Comece a olhar para a promessa que Ele te fez. Não olhe para o cenário das pessoas sendo preconceituosas. Comece a olhar para um Cristo que está conversando com você, está se revelando para você, dizendo: eu sou o Messias, aquele que você espera que te salve, aquele que você espera que cure a tua casa, aquele que você espera que liberte a tua família. Eu sou Ele, eu sou aquele que vai estar contigo. Não tem outro, sou eu que vou estar com você. É assim que a gente precisa enxergar Jesus. Porque enquanto a gente estiver enxergando Jesus como um profeta, a gente não vai conseguir evoluir nessa caminhada. Quando a gente enxerga Jesus como um profeta, enquanto a mulher samaritana enxergava Jesus como um simples profeta, tudo que ela via nele eram os erros dela, eram as culpas dela. Mas quando ela passou a enxergar Jesus como um Messias, ela viu uma promessa que lhe foi feita. Se vocês estão procurando um lugar para adorar, não é nem aqui nem lá, porque o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para ela: mulher, você
Você está muito presa à geografia do espaço. Eu não estou preocupado se você adora aqui em Samaria ou se você vai para Jerusalém. Eu estou preocupado se você está me adorando da maneira correta. Eu não me importo muito se você me adora aqui ou lá. Eu me importo se você me adora da maneira correta. Se a gente parar para olhar para as promessas que Deus nos tem feito, nada vai tirar a nossa ótica de um Messias que cumpre aquilo que promete. Você quer ver um exercício? Feche os olhos um minutinho, vai. Um minuto. Assim, eu quero que você visualize isso na sua mente. Tem uma frase que diz assim: o melhor de Deus já veio. Ou melhor, diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Tem uma música assim. Mas eu fico imaginando, e eu quero que vocês imaginem comigo, o que é melhor, ou o que seria o melhor de Deus, se não o seu filho? Porque quando a gente imagina, ou quando a gente ouve alguém dizer o melhor de Deus ainda está por vir, sempre é na intenção de um bem material. Sempre é alguém pregando ou dizendo que você vai ter uma casa melhor, que você vai ter um carro melhor, que você vai fazer viagens que você queria, que você vai ir para locais que você gostaria de ir, que você vai ter muito dinheiro na conta. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso e tudo isso a gente quer, mas isso não é o melhor de Deus. O melhor de Deus, ele já veio e é o Filho dele. E o que eu quero que você visualize na sua mente é entendendo que existe uma promessa para você baseada no Filho dele. E é essa promessa que o Filho dele vai cumprir. Todas essas coisas são maravilhosas. Todas essas coisas a gente quer, mas eu abriria mão de tudo isso para ter somente a presença daquele que é Cristo em nossa vida. Eu quero inspirar vocês essa manhã a olhar Jesus com a ótica correta, a olhar Ele através da ótica de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que Jesus veio. Se coloque de pé, por favor. A minha oração nessa manhã, para finalizar, Raquel, coloca para mim o João 4:27. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que querem saber ou por que estás conversando com ela. Passa aí. Então, o que a mulher foi fazer no poço, líder? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. A mulher foi fazer o que no poço? E não levou. Ela foi buscar água e volta sem. Mas ela vai à cidade e diz ao povo:
ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aí o que mais me deixa maluco no texto é que assim, ela não tinha contato com ninguém. Mas mesmo depois disso, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Mesmo ela não tendo contato social, mesmo ela sendo uma mulher repudiada 5 vezes, mesmo assim a cidade deu ouvido ao que aquela mulher estava dizendo. Eu fico imaginando a paixão com que ela disse: veja um homem que disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Aí no versículo 42 diz assim, ó: agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente um profeta. É isso que eles disseram. Sabemos que ele realmente é um judeu. Não porque a mulher já tinha entendido quem ele era, e quando ela passou para os outros, já passou com a visão completa. Então eles disseram: agora nós temos, não por causa do que você disse, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A minha oração é que nessa manhã a gente seja inspirado a sair deste poço, tendo encontro com Ele, entendendo que Ele é o Cristo, e que a gente saia por aí dizendo: venham e vejam, este é o homem que me disse tudo, e Ele é o Cristo. Saiam desse poço hoje e falem para todo mundo sobre Ele. Quero inspirar vocês nessa manhã a dizer para outras pessoas, com a mesma paixão dessa mulher, que Jesus é o Cristo e que Ele salva todos aqueles que nele creem. Aleluia. Feche os seus olhos, por